A gente gosta muito aqui no SCC Esporte de resenhar, né? Por isso que a gente está recebendo hoje um convidado muito especial aqui para bater um papo com a gente. A gente está recebendo o goleiro catarinense Luan Poli. Ele que foi revelado aqui na base do Figueirense, passou por grandes times como Sport Recife, Atlético Goianiense, Fortaleza, Curitiba, mas agora o Luan está num lugar que talvez a gente que veio de fora fica até com medo, né? Porque o Luan está representando, está numa equipe que disputa a Série A do campeonato iraniano. Luan, primeiramente, obrigada por ter aceito o nosso convite. Sei que tu está de férias aqui, né? Agora é o período de férias de vocês lá. Mas é justamente para contar um pouquinho dessa tua experiência, Luan, do que está se vivendo lá no Irã, no meio de todos esses conflitos. Como é que é jogar futebol, Luan, num país que está vivendo tudo isso? Conta um pouquinho para a gente. Obrigado por ter vindo. Obrigado, agradeço o convite. Olha, é uma experiência, vamos dizer assim, culturalmente muito rica. Um país que me encantou, encantou a minha família. Apesar desses conflitos, a gente é muito feliz lá. A gente viveu momentos inesquecíveis, infelizmente um pouco cessados agora com a guerra, né? Mas a gente realmente foi muito feliz nesse pouco mais de um ano que a gente viveu lá. Qual é o time que você está lá, Luan? Se chama Nasaj Mazandaran. É Série A, né? Série A. Série A. E o que te motivou a ir para lá? E como é que é esse futebol lá? É muito diferente do nosso aqui? Tu passou por grandes clubes aqui também? Então, saí do Curitiba, fiquei um mês e pouco ali sem clube, surgiu a oportunidade de ir para o Irã. E naquele momento, eu sempre tive a vontade de atuar fora do país. Foi uma oportunidade, uma brecha que abriu pela lesão do goleiro que até então estava jogando. E foi, a primeiro momento, também um choque grande, assim, né? Junto com a minha esposa, a gente, será que a gente vai? Será que não vai? A gente ouve falar tanta coisa, né? Mas a gente chegou lá e te surpreendeu. O povo iraniano abraçou a gente de uma forma inesquecível, assim, porque realmente, sem falar a língua, enrolando o inglês. Então, eles abraçaram a gente com os olhos, enfim, e a gente se sentiu em casa desde o primeiro momento que a gente estava lá. Então, realmente foi uma experiência bem bacana. É uma visão bem diferente que a gente vê Total, por aqui, né? total. Até a gente estava conversando antes de entrar no ar. Como é que é o nome da tua esposa mesmo? Ellen. A Ellen, que está aqui a gente estava conversando, né, justamente sobre isso. E para trazer essa experiência, porque agora é o período de férias de vocês, mas a gente estava conversando, tu não quer voltar, né? A princípio, não. A princípio, a gente tem um filho de 3 anos, então, com a esposa. Se eu fosse sozinho, era outra história, mas Exato, a gente né, tem Luan? que prezar pelo conforto da nossa família. Apesar de ser um país muito seguro em termos, óbvio, a gente vê muita coisa ruim, mas a gente se sente muito seguro lá. Mas nesse momento de tensões, é melhor que a gente fique um pouco afastado até normalizarem as coisas, para quem sabe no futuro a gente volte. Mas, Luan, os times já estão voltando lá? Como é que vai voltar o campeonato, mesmo com toda essa instabilidade que está acontecendo? As informações que a gente tem, as coisas que a gente está acompanhando, assim, a princípio vai voltar normalmente. Os times já estão começando a se representar desse período de férias, começando a treinar. Acredito que alguns times vão fazer a pré-temporada fora de lá, que foi o que aconteceu na temporada passada. Eles têm o costume também, porque acaba muito calor essa época do ano lá, então a maioria dos times vai para algum país vizinho mais tranquilo. Então, mas todo mundo voltando e segue a vida. Mas a tua ideia é ficar por aqui, Luan? A princípio, sim. Sim. Tem um contrato vigente ainda, a gente está estudando algumas possibilidades, surgiu muita... Eu fiz um ano muito bom lá, então a gente está estudando algumas coisas lá pelo Oriente, surgiu muita coisa do próprio Irã, mas no Irã, no momento, não. Não, né? Não. Até por curiosidade, a gente está quase encerrando aqui nossa conversa com o Luan. Não dá medo, Luan? A gente estava até conversando isso, tipo, jogar, né? Entrar no campeonato e não saber o que pode acontecer se, sei lá, uma bomba vai estar por aí. Enfim, não dá um medo, assim, toda essa situação? Dá uma certa tensão. Foi o que aconteceu durante o campeonato passado. Teve uns pequenos pontos isolados de ataque. A gente viu reportagem, não foi no meu jogo, enfim, mas da própria liga passando um foguete assim no céu, dos torcedores filmando, assim, meio louco, assim. Mas passou aquelas tensões iniciais ali, vida normal. Seguiu o campeonato, não parou nada. Até houve ali a possibilidade, vão ter que parar 2 dias, que acabou falecendo o presidente do país, alguma situação assim. Mas parou 2 dias,
final de semana seguiu tudo normal. Gente, para ver, né? Aqui parece que lá tudo para, mas na verdade, não que eles estejam acostumados a viver isso, mas é algo que acontece frequentemente. Então o país continua normalmente, as coisas seguem normais e pra gente aqui a nossa visão é totalmente diferente. Luan, muito obrigada Obrigado, por ter vindo, prazer. por ter trazido um pouquinho dessa tua experiência, né? Principalmente por ser catarinense. E a gente te deseja toda a sorte do mundo Obrigado. nesse caminho ainda no futebol. Obrigada por ter Obrigado. vindo, viu? Obrigado. Valeu! Luan aqui com a gente, olha só, uma experiência que nós que estamos aqui de fora, jamais imaginaríamos que seria assim.